Boa tarde a todos. Vamos então iniciar esse nosso encontro da tarde de hoje, refletindo um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, o que o Mestre nos deixou. Então vamos iniciar com a nossa prece, cerrando levemente os nossos olhos, mentalizando Jesus, o sol eterno das nossas vidas, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui na tarde de hoje, nesta Casa do Caminho, aurindo forças, energias para seguir a nossa trajetória terrena. Agradecendo pelo lar que temos, pela nossa vida, enfim, por tudo. Que possamos então, nesta tarde, aurirmos dos conhecimentos do Pai. E possamos sair daqui com muito mais fé, muito mais esperança, na certeza de que o Pai é por nós em todos os momentos de nossa vida. Muito obrigada, que assim seja. Hoje o texto que nós vamos trabalhar é do livro Opinião Espírita, trazido pelos Espíritos Emmanuel e André Luiz, através de Chico Xavier. Esse título da Opinião Espírita está no capítulo 35, Saber Viver. E também tem passagem do livro Céu e Inferno, lá na primeira parte, no capítulo 7. Então, isso. Então, saber viver é definido como uma arte. Essa mensagem destaca que o essencial não é apenas existir, mas evoluir com responsabilidade. Mas fugindo, pois as fugas, as obrigações não apagam o tempo, nem diminuem os compromissos kármicos. E aí nós vamos ter, então, a nossa responsabilidade pessoal neste saber viver, né? Toda lei divina revela serena imparcialidade. O que isso quer dizer? Que as leis divinas são iguais para todos, né? Independente de quem seja, né? Desde o primeiro ser, desde aquele mais pequenininho ser que está se formando, até a pessoa que já está no fim da vida. As leis são divinas de Deus são iguais para todos. E a fuga, a responsabilidade dessas leis não diminui o quadro das nossas obrigações. Isto é, eu posso fugir hoje, mas amanhã eu vou ter que responder por aquilo. Não fica no ar assim, né? Tudo que a gente faz, a gente é responsável de alguma forma e a gente vai ter que responder por aquilo. A vida da gente, ela é do jeitinho que ela é. Exatamente do jeito que a gente precisa aprender para ser feliz. E aí a gente pensa assim, como é que eu vou ser feliz com essa vida que eu estou levando? Tantos problemas, tantas dificuldades, como é que eu vou ser feliz? Mas é isso mesmo que a gente precisa entender, de que forma que a gente vai buscar felicidade vivendo a vida que a gente vive hoje. Porque os conflitos que a gente tem, é preciso que a gente entenda por que eles estão aí. É preciso que a gente entenda por que essas dificuldades estão agora na minha vida. E a gente procura as respostas muito no imediatismo. E, na verdade, as respostas que a gente procura não estão aqui e agora. Talvez as respostas estejam lá atrás, numa outra existência que a gente já viveu. E esses conflitos que aparecem na vida da gente, o que eles estão buscando? Fazer com que a gente olhe para eles, que a gente enxergue eles, para que a gente veja o que está incomodando. E aí a gente procure
solucionar, a gente procure buscar a resposta. Porque eu tenho vários conflitos, mas se eu não vou atrás do que gerou esses conflitos, eles estão ali me incomodando. E aí o que a gente se torna? Um ser que não gosta de si mesmo, né? Porque a gente não vai lá no nosso fundo tentar resolver aquelas situações. A gente é o eterno desprezado de si mesmo, porque a gente olha para todo mundo. A gente procura resolver o problema de todo mundo. Mas é aquilo que está me incomodando. De que forma eu vou resolver? E aí a gente diz assim que a gente quer mudar o outro, né? Mas não é o outro que tem que ser mudado. Somos nós. Não é o outro que tem que ser educado. Sou eu que tenho que ter educação. Não é a doença que tem que ir embora. É eu que tenho que saber trabalhar com o meu corpo, com as minhas escolhas, para que eu não fique doente. Para que eu não lese aquilo que Deus me deu como oportunidade de conviver aqui na Terra, que é o nosso corpo físico. E a gente não cuida dele com carinho. A gente desafoga as nossas mágoas, aquilo que está nos incomodando, muitas vezes, aonde? Na alimentação. É uma fuga, né? Que a gente está buscando. Quantas vezes a gente busca essas fugas, né? Aonde a gente acaba lesando o nosso corpo, o nosso equilíbrio. Então a gente tem que sempre pensar em cada situação que aparece na nossa vida, por que é que ela está ali? O que é que ela está trazendo de benefício para mim? Porque nem sempre tudo que chega, e a maioria das vezes não é mesmo, é ruim. É para mim sentar, pensar e escolher. Tipo assim, puxa vida, eu estava indo por esse caminho até agora. Talvez eu tenha que mudar meu rumo. Se a gente cuidasse, né, do nosso coração como a gente cuida do nosso corpo, a gente já seria feliz há muito mais tempo. Mas a gente não cuida das nossas emoções, a gente deixa as pessoas machucarem a gente e a gente se deixa envolver por situações que às vezes não são nossas, né? E aquilo tudo vai transformando aquele nosso íntimo, vai trazendo angústia, vai trazendo tristeza e a gente se deixa envolver por isso tudo. E aí a gente diz assim que Jesus disse para nós que o fardo dele seria leve, mas não acreditamos, né? Jesus disse: o meu fardo, o meu jugo é leve, vem comigo. E a gente não acredita nisso. A gente acha que seguir o caminho do Cristo é dificílimo. E não é. Não pode ser difícil. Se ele deixou ali para nós, não é difícil seguir o caminho do Cristo. No fundo, a gente ou não quer ou tem medo de seguir esse caminho, porque parece que para seguir o caminho do Cristo requer uma mudança muito grande em nós. E não precisa uma mudança muito grande. É preciso que a gente faça mudanças pequenas, mas que essas mudanças pequenas possam ser constantes. Pouquinho, 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 e a gente vai transformando grandemente aquele nosso íntimo cheio de viciações. Não é necessário uma mudança profunda imediatamente, porque na verdade a gente sabe que na natureza nada dá saltos enormes do dia para a noite. Tudo é lentamente. Veja só, o fruto, para amadurecer, ele precisa que seja arado a terra, que seja plantado, que seja adubado, que seja dado água, a árvorezinha vai crescendo, e aí vai gerando fruto, e aí o fruto leva aquele tempo para amadurecer. Também nós somos assim. Por que com nós seria diferente isso? Não é diferente. Cada um tem o seu ritmo de amadurecimento. Cada um tem o seu direito de transformação e amadurecimento
conforme for o seu ritmo. Aqueles que conseguem mais rápido, que bom, conseguiram amadurecer, conseguiram evoluir, conseguiram chegar lá mais rápido. Mas tem outros que têm um ritmo mais lento de amadurecimento. E a gente precisa respeitar isso. A maioria das vezes, o que a gente faz? Exige que aquele que está convivendo conosco tenha o mesmo ritmo que a gente, que faça as mesmas escolhas que a gente, que siga como a gente quer. E não é assim na vida. Não é assim. Cada um. E aí vai de nós termos o amor, o respeito, a compreensão para conviver de uma forma harmoniosa com todos esses desafios que a vida traz para nós diariamente. E às vezes a gente diz assim, que quer amadurecer rápido e acaba botando os pés pelas mãos, mas para que isso? Para que a gente quer ser perfeito imediatamente? Quer mostrar perfeição? Para o Cristo, para Jesus, não, né? A gente às vezes quer mostrar perfeição para os outros. E mostrar essa perfeição para os outros envolve o nosso orgulho. A gente ainda tem muito orgulho. Então, a gente quer mostrar essa perfeição para dizer, olha, eu consegui, eu já sou uma pessoa melhor. Mas lá dentro, lá profundamente, você já conseguiu se transformar um pouquinho que seja? Você já conseguiu melhorar aquele serzinho que trouxe de outras encarnações tantos problemas para corrigir? Então, é isso que que o Cristo aqui nos coloca, que a gente precisa dar um passinho de cada vez, que nem a criança que começa a engatinhar, para depois ficar de pé, para depois andar, e logo ali na frente está andando de bicicleta. Assim também é a nossa vida. Passo a passo, com passos firmes, nós irmos nos adiantando através do nosso conhecimento interior e através das relações que nós vamos tendo com as outras pessoas. Porque é através dessas relações, porque a gente diz que o professor mais difícil na nossa vida é aquele que está no nosso lado dentro de casa, né? Que com ele que a gente vai aprender muita coisa. Então, através dessas relações, nós vamos trabalhando a benevolência, o perdão, esses sentimentos de aceitação, de compreensão, de relevar certas coisas, de deixar para o dia seguinte a conversa para não dar tanto conflito naquele dia. Isso tudo a gente vai sabendo, aprendendo a conduzir diariamente. E também, assim, a gente precisa ter um motivo certo, né, para conduzir a nossa vida. A gente tem que ter um objetivo. Qual é o nosso objetivo de vida? Porque quando nós temos um objetivo, quando a gente tem um motivo para conseguir as coisas, a gente sobe montanhas, a gente tira as montanhas do lugar, as montanhas das nossas imperfeições, as montanhas das nossas dificuldades. E essas montanhas, muitas vezes, são os obstáculos para o nosso objetivo. E aí a gente vai, devagarinho, tirando essas montanhas, essas pedras do nosso caminho. Né? Porque é importante a gente se libertar dessas coisas que estão nos incomodando, essas pedras que estão nos incomodando. Vamos lentamente tirando ela, limpando o nosso caminho. E nesse trabalhar, a gente vai se transformando em direção à felicidade, porque é tudo isso que a gente quer. A gente quer ter paz, a gente quer tranquilidade, a gente quer ser feliz, a gente quer que aquele que convive conosco ali do lado também seja feliz, que ele consiga atingir os objetivos. Não é isso que a gente quer diariamente? Então, para isso a gente tem que se movimentar, a gente tem que acionar a vontade, porque não vai cair do céu. Se nós não tivermos vontade e persistência nessa vontade de mudança, a gente não vai conseguir, sinto muito. A gente precisa ter essa vontade de ação.
e não se deixar esmorecer por nada que venha nos conflitar nesse período. E esse motivo que a gente encontra para seguir adiante é diferente para cada um de nós. Cada um de nós tem o seu motivo particular para buscar ânimo, para buscar entusiasmo, para realizar. E isso também não importa a idade que a gente está. Esse ânimo, esse entusiasmo, essa força de querer conseguir as coisas, ela pode ser dos 10 aos 90, 100 anos. Porque o nosso espírito é imortal. E o nosso espírito, sendo imortal, ele leva com ele toda a bagagem que construiu na vida. Tudo aquilo que nós somos hoje, na nossa próxima encarnação, nós vamos ter ali dentro de nós, adormecidos, para que a gente possa usar quando for necessário. Como também hoje estamos trazendo a bagagem do que vivemos na vida anterior. E algumas coisas vão aflorando conforme a nossa necessidade nesta vida. Então, cada instante que a gente vive hoje aqui é uma preciosidade que Deus nos deu. É uma preciosidade para que a gente viva bem cada instante. Para quê? Para que amanhã a gente colha o que nós estamos semeando de bom aqui. Porque nós não podemos pensar que amanhã eu vou recolher espinhos se eu só semeei flores sem espinho. Se eu semeei trigo, eu vou colher trigo. E é preciso até que agora, lembrando, que o joio cresça junto com o trigo, né? Tem essa passagem. Para quê? Para que a gente possa separar esse joio do trigo. Porque o que nós semeamos é trigo. O joio não faz parte da nossa vida. E isso nós temos que separar. O que faz parte de nós, da nossa vida, e o que não é, o que é de outro. E aí, para isso tudo, é preciso que a gente possa estar lúcido. E o que quer dizer estar lúcido? É entender minimamente o que está acontecendo comigo nesse instante. Eu tenho que olhar e dizer assim, o que está acontecendo comigo nesse instante e aproveitar as situações que estão comigo nesse instante. E aproveitar essas situações que estão conosco nesse instante, ela vai o quê? Nos preparar para tarefas, exercícios mais complexos no futuro. Por que a gente está sofrendo tanto hoje? Muitos de nós estão sofrendo tanto hoje, outros não. Mas assim, por que está acontecendo? Porque lá atrás a gente não se preparou para as complexidades que a vida está apresentando para nós agora. E a escola não é assim. A gente não começa dando os conhecimentos mais simples para os alunos e depois vai aumentando a complexidade dos exercícios. Por que Deus faria diferente com nós? Ele nos dá as coisas mais simples primeiro e depois vai nos aumentando a complexidade da nossa vida. E assim a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai compreendendo as leis divinas. E também a gente se pergunta, então, assim, por que eu não me preparei para esses exercícios mais complexos lá atrás? Porque a gente estava desatento, a gente estava preocupado com coisas que não têm tanto valor. E continuamos hoje dando valor a coisas que, ocupando espaço, né? A coisas que não têm tanto valor. Nós precisaríamos dar importância para as coisas que realmente têm importância na nossa vida. Vamos fazer um balanço, né? O que tem importância, maior importância para mim agora, e o que deixa para lá, isso não tem tanta importância assim. Porque às vezes a gente faz uma coisa desse tamanho e podia ser bem pequenininha, né? E a gente põe aquela imensidão na cabeça da gente e a gente fica vários dias com aquilo pulsando no nosso pensamento. Daqui a pouco você vai ver que aquilo nem tinha tanta importância assim. Ou às vezes a gente fica pensando que
E aí vem a tal da história da culpa, né, que fica ali ocupando também espaço na nossa mente, mas assim, muitas vezes atos da nossa vida geram as culpas, né? E a gente fica com aquela culpa remoendo ali, né? Sentindo aquela culpa do passado, e aquela culpa fica ali, volta e meia vem, e aí a gente diz assim que não é problema sentir culpa. A gente não pode sentir culpa. A gente não pode ficar com ela ali todo dia. E aí, puxa vida, se a culpa veio, o que ela me traz? Me trouxe um remorso. Muito bem. Esse remorso, essa culpa, o que eu vou fazer? De que forma eu vou trabalhar com ela? Eu vou tentar me conciliar com a pessoa a qual eu feri, machuquei, disse alguma coisa que não devia? De que forma eu vou agir com isso? Eu vou tentar me melhorar em função disso, ou daqui a pouco eu vou estar fazendo as mesmas coisas e sentindo culpa de novo? Será que não vai ser assim? Será que eu vou tirar algum proveito daquele sentimento de culpa, daquele remorso que eu estou sentindo, para não errar mais ali no futuro? Ou será que eu vou continuar daqui a algum tempo repetindo os mesmos erros, como criança rebelde que repete as coisas todo santo dia, né? Então, isso nós temos que pensar que a nossa consciência nos alerta, né? As leis divinas estão na nossa consciência. E a nossa consciência nos alerta a todo instante quando nós estamos errando. Acende aquela luzinha. A gente sente que não está certo, né? Então, vamos pensar um pouquinho sobre aquilo ali. Refletir se eu posso agir diferente. E aí sim eu vou conduzir a minha vida de uma maneira mais rápida para ser feliz. Quando a gente fica muito presa a esse sentimento de culpa, a gente começa a se sentir muito pequeno, a gente começa a sentir que não tem valor, que nada na nossa vida vai dar certo, que tá tudo escuro, tá tudo sem saída, né? A gente não se valoriza. E aí Jesus diz para nós assim: abre os olhos. E eu digo: não, tá tudo muito escuro, eu não vou abrir meus olhos porque eu não quero enxergar aquilo ali que está me incomodando. E Jesus diz: abre os olhos, né, para que tu veja que existe uma maneira melhor de ver a situação. A luz está brilhando a todo instante para nós. A gente não está no escuro. E se essa luz está brilhando para nós, que é a luz do Cristo, a gente tem que abrir os olhos e deixar essa luz entrar dentro de nós, para nos enxergar como viver de uma maneira mais estável, mais equilibrada, mais feliz. A gente cuidar de si, a gente se amar, se respeitar, a gente vai conseguir fazer isso com todos os outros que estão ao nosso redor. Se eu me respeito, eu vou respeitar o outro. Se eu me cuido, eu vou saber como cuidar do outro. Senão, é um doente cuidando de outro doente. É isso que a gente precisa fazer pela nossa vida. Auxiliar aqueles que estão ao nosso redor, sim. É preciso que a gente tenha esse sentimento de fraternidade, de caridade. Mas é preciso que esse sentimento também esteja em nós. E aí, né, eu fui falando e não fui passando os slides. O tema aqui, né? Não adianta. Todo o corpo há de ser governado pelo espírito. Então, às vezes a gente diz assim: eu errei, mas que a carne é fraca. Não é a carne que é fraca. É o nosso espírito que é fraco. É o nosso espírito que conduz tudo na nossa vida. É o nosso pensamento que rege os nossos atos. E é isso que nós devemos vigiar, os nossos pensamentos. Então, aquela desculpa que a carne é fraca, eu não consegui
Não, é o espírito que está precisando de ajuda. E muitas vezes a gente não consegue essa ajuda sozinho. Essa ajuda é necessária, muitas vezes, que venha de um psicólogo, de um psiquiatra, de um terapeuta, de um passe na casa espírita. Então, essa ajuda nós recebemos, Deus nos forneceu isso tudo para nos auxiliar. Nós precisamos, nós temos em nossas mãos o auxílio que a gente precisa, é só necessário que a gente dê o passo e busque, né? Toda pessoa, para ser verdadeiramente feliz, reclama trabalho, mas somente o trabalho que serve ao bem de todos é alimento da criação. Mas assim, o trabalho dá dignidade ao homem, e é isso que a gente precisa ter, né? A nossa mente sempre presa a alguma coisa que nos traga valia, que nos traga as coisas boas. Senão a gente só fica pensando nas minhoquinhas. Algumas vezes encontramos irmãos nossos que se dizem cansados de trabalhar e acabam hospedados pela polícia. Infelizmente, né? Toda criatura tanto precisa de conhecimento quanto de bondade. Só conhecimento não nos leva a nada. Nós temos que ter o espírito de solidariedade. Nem só estudo, nem só benevolência libertam integralmente a alma. Todo coração necessita de amor, então urge discernir como se ama e como se é amado. O Espiritismo ensinar-nos a como viver proveitosamente em plenitude de alegria e de paz, ante o determinismo da evolução. Viver por viver, todos vivem, não é assim? A gente vai vivendo, dia a dia. Vai passando o tempo, quando vê, já estamos em julho, quando vê, já estaremos em dezembro de novo, passaram-se os dias, e a gente vai dizer, meu Deus, o que eu fiz até agora? Passou tão rápido esse tempo, né? Então, viver, todos vivem. O essencial é saber viver. O essencial é saber como estamos vivendo, né? E isso, então, foi nos trazido por André Luiz e por Valdo Vieira. Então, assim, embora não reconheça que já está colhendo o que plantou, não reclame do fardo. Então, hoje a gente reconhece, né, que a gente está realmente colhendo o que plantamos ali atrás. Bom ou mal, o importante agora, daqui para frente, é fazer uma boa semeadura. E é isso que nós precisamos fazer. E o Haroldo Dutra Dias ainda nos diz, pare de viver como todo mundo. Você é um ser único criado por Deus. Você é um ser único. Deus criou cada um de nós com os nossos talentos, com aquilo tudo que... E Deus não criou nenhum de nós para sofrer, não. Ele criou todo mundo para ser feliz. Nós temos que buscar essa felicidade. Para terminar a nossa palestra, eu trouxe a letra de uma música que nos remete a esse saber viver. É uma música do Erasmo Carlos e do Roberto. Ela foi feita em 1968, mas em 98 foi gravada pelos Titãs. E aí isso vai trazer um pouco de energia boa, um pouquinho de alegria para a nossa tarde, para nós encerrarmos a palestra na tarde de hoje. Espera que a vida seja feita de ilusão. Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar.
uma cor que tem espinho, você pode arranhar. Se o bem ou o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Então, com o nosso coração cheio de amor, de paz, de tranquilidade que sentimos, neste instante queremos agradecer a espiritualidade amiga que está conosco, nos abraçando nesta casa, que ao nos prepararmos para o passe na tarde de hoje, que possamos aurir de todas as energias que o plano espiritual vai derramar sobre nós e sairmos desta casa com o coração pleno de esperança, de certeza de que cada dia na nossa vida será melhor. Obrigada, Senhor, e se conosco hoje e todo sempre. Que assim seja. Muito obrigada pela atenção de vocês.